Fala galera, mais um podcast, JMcast, temporada de verão, nesse cenário lindo, trazendo pessoas que causam impacto na vida dos brasileiros, dos empresários, dos investidores. Você já pensou em investir fora do país? Já pensou em dolarizar o seu patrimônio? Já pensou em investir em uma economia forte? Eu lá atrás não pensava nisso, mas eu mudei e a minha vida mudou bastante, não só em relação ao investimento, mas também a visão de negócios, de expansão, investir em uma economia forte. Estar ao lado de pessoas que têm a visão de você, principalmente, olhar para o mercado americano de uma forma estratégica, traz muito mais autoridade, traz visibilidade e traz rentabilidade. Eu estou hoje aqui com ele, que é meu amigo, é meu sócio no Fire Club, é meu sócio de investimentos nos Estados Unidos, é um cara que tem autoridade para falar, é um cara gente boa, a gente se conecta demais com a família dele também tá por aqui hoje, recebam ele com muita energia, Danilo Aquino! Caramba, mano. Valeu, mano. Caramba, esse daí foi... Que Pô, óbvio, obrigado aí pelo prestígio, pelo carinho, também amo vocês. Tem uma plateia aqui para assistir o Danilo. Danilo, seja bem-vindo ao JMcast. Muito obrigado, primeira vez, estava ansioso para poder gravar a minha aí também, pô, ter a oportunidade de estar com todo mundo aqui, compartilhar um pouco da história também, a minha experiência, né, com todo esse ambiente, esse ecossistema do Serac, do Fire Club para mim. Trazer, obviamente, conteúdo dos Estados Unidos, né, como é que é esse acesso lá, parte de investimento, dolarização, como você falou, e vai ser um prazer aí bater esse papo, contar um pouco dessa história. Cara, você tava me contando de avião, de casa, de... Cara, você tá vendendo tudo, hein? Cara, tô achando que eu tava abafando vendendo, mas o que é isso, mano? Avião, casa, o negócio monstruoso, hein? Amigo. Essa minha história americana é muito plural, né? Sempre trabalhei muito multissetorialmente e 8 anos que eu passei na área corporativa como executivo da parte de expansão, gestão patrimonial. Cara, me expôs, assim, a cada mercado que eu nem sonhava ter conexão. A aviação foi um deles, né? Ter a oportunidade de transacionar aeronaves, comprar e vender, entender esse outro mercado também. A gente nunca sabe quando esse conteúdo vai agregar pra gente, né? Profissionalmente também, comercialmente. E hoje faz todo sentido. Nunca tinha sonhado com isso, mas você se relaciona com clientes hoje que acessam esse produto e você tem autoridade para falar também. Isso é muito bacana, né? E só para adiantar aqui, ó, pessoal que está assistindo aí, ó, papo do dia é esse aqui, ó, a gente vai falar disso aqui, ó, verdinhas, dólares. É isso aqui que é o que é importante hoje desse papo, que vocês vão saber como pegar isso aqui na mão. Caramba, hein? Se gosta de dinheiro, dinheiro é bom, mas melhor do que real é dólar, né? Exatamente. Que beleza, hein? Que beleza. Danilo, para começar esse papo aqui nesse podcast, e você é empresário, você é investidor, você que tem curiosidade de como funciona o mercado americano, não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, seguir o Danilo. O Danilo vem fazendo um movimento bem interessante nos Estados Unidos, de influência, postando nas redes sociais, mostrando o trabalho dele. Danilo, qual que é o seu arroba? DaniloAquino.invest. DaniloAquino.invest. Dá essa força para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Meu irmão, existe muita crença limitante de você ser um investidor brasileiro e colocar o seu patrimônio ou destinar uma parte dos seus recursos para fora do país. Quais são os principais desafios que você encontra e como contornar essas objeções, ou seja, quais são os benefícios de você destinar os recursos para outro país, investindo em real estate, que são os imóveis, ou investindo em qualquer outra frente ali que você imagina? Cara, assim, principal crença, acho que é a número 1 de, sabe, hoje o Brasil, 210 milhões de habitantes, e você vai conversar, tem gente que acha que pra você investir nos Estados Unidos, você precisa ser americano. Primeira delas é isso. Ou falar inglês. Ou falar inglês, essa é outra também. Porém, é um mercado que é acessível para todos. Os Estados Unidos é um país capitalista, é um país progressista, você vai conseguir sim acessar sistema bancário, investir criar o seu portfólio imobiliário lá também, inclusive alavancando, usando o sistema americano financeiro. Isso era outra das coisas que a gente começa a desmistificar com os nossos clientes. As maiores barreiras que eu tenho com os meus clientes hoje, que é quando a gente começa a fazer um trabalho de educação, orientação, o Brasil é um país de juros muito alto. Então, a primeira coisa que eu tenho quando eu trago o contexto americano, que é um país de juros muito baixo, o meu cliente brasileiro fala assim, putz, mas a Selic está pagando 14%.
como é que eu faço para mandar o meu dinheiro em dólar se você está me dizendo que o investimento lá base vai me retornar 6%? Só que ele tira da equação os ganhos colaterais que ele tem quando ele faz um movimento desse de dolarização, onde ele começa a colocar o patrimônio dele numa moeda forte. Se a gente for falar 2024, o real valorizou 21% contra o dólar. Vamos falar, não sei se você lembra, 2016, nós entramos no mercado americano em 2016. 2016 para 2025, quanto só o dólar oscilou? Você tem uma ideia? Mais de 50%. Na verdade, mais de 100%, porque mais que dobrou. Mais que 100% só a oscilação do dólar. A gente não está falando nem de quanto rendeu o investimento lá. A gente tem... Em 2016 a gente começou a investir lá. Estava conversando, a gente fez essa análise, né? É uma entrada de dólar em 2016 a 3,10, 3,15. A gente levar em consideração que o dólar bateu 6,30 recentemente, olha só o poder de alavancagem só no câmbio. Isso fora o que o investidor ganhou em todos os produtos que ele optou escolher lá nos Estados Unidos, né? Eu lembro que aconteceu isso com a gente começou a ganhar um dinheirinho a mais tal, e aí a gente estava em dúvida no que aplicar. E foi a Carla que chegou pro meu pai e falou assim: pai, por que a gente não compra uma casa nos Estados Unidos? E naquela época, a gente tinha condição financeira de comprar, mas a gente não tinha visão. E principalmente a gente não tinha referência. Porque quando você vai comprar, você fala assim, imagina, eu vou comprar? Isso é coisa para cara bilionário, isso é coisa para cara que fala inglês, isso é coisa para cara que... A gente fala inglês, né? Mas tô falando assim, isso é coisa para um americano exatamente fazer esse investimento. Vai ser muito complicado, é longe e tal. As pessoas vão criando, se auto-sabotando para não fazer um bom investimento porque falta referência. Exatamente. Só quando a gente conhece alguém que já fez, ou um brasileiro que dá atendimento em português, que leva lá, porque assim, você não está investindo uma coisa que você não está vendo, você pode ir lá, ver aquilo que você está investindo. Então é totalmente diferente. A gente passou por isso, é muito interessante essa sua visão. Exato. Então assim, quando a gente começa a trazer esses produtos e trazer esses cases de sucesso, a gente prova para o cliente, né, que tem essa crença por A mais B, que o produto é viável, que o produto tem potencialização, que vai agregar valor para ele. Então isso de vocês, por si só, já é um case, mas a gente tem vários outros. E a gente também tem os clientes que podem explorar outras vertentes, porque a parte do mercado imobiliário também atua com a parte de corretagem de negócios, que é um outro produto que está crescendo muito. O brasileiro tem uma veia empreendedora nata, né? A gente vê como é que é o mercado brasileiro, a quantidade de lojas independentes, e tem muita gente que consegue ir para o mercado americano, mesmo sem estar ali posto no país, inserido no país com a parte de residência, conseguir desenvolver um produto de negócio lá também, e outros também que estão usando esse artifício do investimento em empresas como artifício imigratório, como meio, né, imigratório também para poder se inserir no mercado americano. Danilo, qual que é o primeiro passo? Imagina que você está falando com uma pessoa que tem dinheiro, mas é uma pessoa totalmente leiga. Quando chega lá, na sua empresa, para investir um recurso em dólar nos Estados Unidos, qual que é o primeiro passo? Qual que é o seu passo, digamos, mais efetivo para a pessoa começar a se aclimatar, se acostumar? Onde que você indica que a pessoa invista, dolarize o seu patrimônio? O meu trabalho, por si só, eu atuo muito forte também na área comercial, que é um segmento muito técnico, baseado em dados. Então, o meu contato inicial com o meu cliente está muito focado em fazer uma análise do perfil desse cliente, entender que produto qualifica para ele, porque um dos erros grandes que a gente encontra é o corretor, o assessor, está querendo vender o que é interessante para ele, não o que é interessante para o cliente. E aí você começa já ali quebrar um elo de confiança do seu cliente, gera uma desconfiança extra. Então, assim, eu vou entender perfil de investimento, qual o nível de tolerância de risco desse cliente, qual que é o capital disponível, ou que ele possa, né, comprometer para fazer esse investimento, qual que é a estratégia que esse cliente tem maior familiaridade, é multiplicação patrimonial, é renda passiva, ele quer fazer isso médio, longo prazo, o dinheiro é um elemento de dependência para ele, esse dinheiro assim, vai se faltar, vai ser um problema, ou ele consegue esticar o risco desse dinheiro que ele está comprometendo em dólar agora. A partir do momento que eu faço esse mapeamento, eu começo a apresentar produtos. Então, eu consigo apresentar prazo de retorno, percentual de retorno que ele vai ter, retornos diretos e indiretos, né, que seriam os colaterais. Quando a gente faz análise, que eu vou falar para um cliente meu que ele vai receber 6% ao ano de retorno, eu estou ainda tirando dessa equação o benefício colateral de valorização do imóvel, por exemplo, que nos Estados Unidos vai valorizar entre 5% e 7% ao ano.
Então, se a gente soma A tudo... inflação é a valorização do imóvel e o aumento do dólar. Exatamente. São 3 elementos que a gente faz essa conta total entre você pôr o dinheiro em dólar e um dia você tirar ele. Você faz esse composto de multiplicação do seu patrimônio. É basicamente isso que a gente sabe quanto você ganhou. E umas pessoas sempre perguntam assim, existe um mínimo para investir? Ou recomendado? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero dolarizar. Mas será que compensa dolarizar com 5 mil dólares, 10 mil dólares ou não? É melhor você dolarizar com 50 mil dólares, com 100 mil dólares? Existe um mínimo recomendado ou sugerido que a pessoa comece? Não existe um mínimo recomendado, mas você vai estar atrelando o seu mínimo, na realidade, com a disponibilidade de produto que o mercado vai te oferecer. Então, assim, se você quiser acessar um mercado entre 10 mil e 50 mil dólares, quase que via de regra, você está acessando isso pela base da cadeia imobiliária, que seriam terrenos, que não são produtos ruins. Ou pool de investidores, ou né? Ou pool de investidores, que são estruturas um pouco mais complexas, mas você sim consegue acessar e você já começa a fazer essa multiplicação, esse ganho de valorização dos ativos. Talvez é uma estratégia de médio prazo para longo prazo, porém você assim acessa o mercado a um custo diferenciado, já a partir de 10 mil, 15 mil dólares, você já consegue investir nisso. Muito bom. Cara, eu lembro que você me contou que, e a gente está junto numa das verticais de negócio do ecossistema, que você criou o seu próprio ecossistema para trazer mais segurança, conforto, agilidade para o brasileiro que quer investir lá. Conta um pouquinho desse ecossistema, como funciona e quais são as facilidades ali e os serviços que fazem com que o brasileiro se sinta muito mais tranquilo em poder dolarizar lá com você. Exato. Essa atuação, ela evoluiu do mercado imobiliário e de negócios para esse ecossistema, por quê? Tradicionalmente nos Estados Unidos, por conta da proteção que você vai ter, exposição civil, tudo isso, você acaba escriturando os imóveis na pessoa jurídica. Então, era um desafio e uma necessidade recorrente eu estar fazendo uma venda de um produto imobiliário e ter que passar o meu cliente para uma outra operação, fazer a estruturação dele empresarial. Eu trato com um cliente alta renda, um perfil diferenciado, um cliente que sai do Brasil familiarizado com o relacionamento private daqui, ele vai ser invariavelmente um cliente personalité, um cliente Bradesco Prime, e ele chega nos Estados Unidos e ele começa a ficar frustrado que ele não tem esse nível de relacionamento, ele é ignorado, ele é desprezado, e nem todos os profissionais atuam de maneira ativa, existe muita passividade, assim como no Brasil também. Então, trazendo isso para o meu ecossistema, eu falei, agora eu vou padronizar o nível de relacionamento do meu cliente em todos os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente. Quando eu fiz isso, eu abri dentro do ecossistema a contabilidade para fazer toda essa assessoria, e eu trouxe, que era uma outra parte da nuvem de interesse do meu cliente, o planejamento imigratório. Porque o cara começa no imóvel, gostei desse jogo, já estou com a operação contábil formada, estou com a parte corporativa finalizada. Cara, eu acho que agora eu tenho base para pôr o pé nos Estados Unidos. Aí a gente começa a falar de visto, de como é que você imigra, como é que é a responsabilidade que você vai ter, como é que isso te afeta no Brasil, como é que isso vai te agregar no país também, os benefícios que você vai absorver por estar imigrando oficialmente. Então a gente fecha todo esse círculo e quando a gente começa a diversificar, a gente abriu também a vertente de incorporação para dar um tipo de produto diferenciado para o nosso cliente, dar autonomia também. Quando a gente começa a ter a opção de você vai construir, você pode fazer isso em fases, você consegue controlar de certa forma o produto que você está entregando no mercado. Então a gente traz tudo isso com uma assessoria verticalizada. Então as verticais de negócio são compra e venda de imóveis, negócios, contabilidade, estruturação empresarial, o jurídico imigratório, planejamento imigratório e a incorporação. Olha, exato, quais vertentes você pode ter quando você tem uma assessoria especializada, inclusive na parte contábil estamos juntos, nós somos sócios do Danilo, o Serac Account ali dos Estados Unidos traz também essa inteligência para vocês, e é por isso que a gente vem cada vez mais levando empresários, levando investidores para estarem lá conosco. E tem um benefício intangível também, né? Que é, você comprou o imóvel nos Estados Unidos, principalmente em Orlando, você vai para a Disney. Que beleza, né? Quem não gosta de ir para a Disney? Meu, a gente adora ir para a Disney. E em Orlando tudo acontece. Da última vez que estive em Orlando, eu e minha esposa,
O Danilo, a esposa dele, a querida Débora e o Lourenço, nós tivemos uma experiência totalmente exótica. Nós fomos fazer um passeio com cabras. Era cabra subindo em cima da cabeça. Gente, é uma loucura. Orlando é uma loucura. Mas o melhor é que a gente tá lá em família, a gente tá lá aproveitando, tá lá se divertindo. Não é, Danilo? Falando sério, é muito legal, né? Essa atmosfera de Orlando. Isso aí. Aí, pessoal, anotem aí. A parte de consultor de assuntos aleatórios também, assessor de passeios exóticos. Assessor de passeios exóticos. Então, que loucura, irmão. Sempre agrega muito para o cliente, dá uma sensação de pertencimento muito maior. Você muda, inclusive, o seu mindset, né? Você expande as suas fronteiras quando você consegue visualizar que você sim tem acesso ao mercado internacional. Porque muita gente, cara, vive na bolha brasileira, acha que o Brasil é a capital do mundo. E quando você vai para fora, você começa a ver que, cara, tem coisa muito melhor para você explorar, abrir portas, abrir, inclusive, ideias para você fazer. Então, assim, ter esse contato até mais próximo com esse pretexto ajuda muito também. Cara, e tem uma coisa também que eu acho que me move muito, que é o senso de merecimento. Exato. Você tá num outro país, quando você pisa ali, quem aí já viajou e falou assim, cara, eu tô aqui, eu sonhei com isso, eu tô vivendo isso, cara, eu mereço isso. Então isso é muito legal. Então você que tá acompanhando esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar e seguir o Danilo. Pergunte para ele, Danilo, cara, eu vi lá o podcast do Johnny JMCast, fiquei com dúvida em dolarizar meu patrimônio, não sei se eu tenho perfil ou não, quero talvez investir, quero talvez incorporar. O seu arroba é Danilo? Aquino.invest. Aquino, A-Q-U-I-N-O .invest, de investimento, investe com um T mudo, certo? Exatamente. Boa. Danilo, por que você decidiu entrar em ambientes fortes como o Fire Club? Hoje nós somos sócios do Fire Club, que está dentro da MLS, que é o maior ecossistema de empresários do país, com Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, eu, você, Carla, grandes empresários ali que fazem a diferença, que aprendem junto, que contribuem junto, que treina time, família, que vive conteúdo, vive networking, vive resultado e experiências. Por que você resolveu entrar nesse clube? Cara, primeiro de tudo, para viver essa expansão também, profissional, mental, né, a parte de relacionamento, sair também um pouco da minha própria bolha, porque eu já estava nos Estados Unidos 12 anos, né, trabalhando, recebendo o cliente já no país, e quando você vem para cá, começa a se relacionar com empresários de ponta, abrir também a carteira de produtos que você pode oferecer também através disso para os seus clientes, entender cases de sucesso. E, cara, tá nesse ambiente onde é família, eu posso trazer meu filho com tranquilidade, eu tô agregando na vida dele, dando exemplo, sabe, da parte moral, da parte profissional também, criando vínculos duradouros para ele também. Isso, para mim, Fire Club diz muito isso. E os retornos, assim, os resultados são explícitos, né? Inclusive, sabe, a multiplicação de metas desde a entrada do Fire Club para esse ano, a gente está triplicando as metas de venda, basicamente pelo suporte que a gente teve, né? Hoje tem um time, toda a parte de pesquisa, a parte de atendimento, então analistas, assessores, tudo isso dentro do time para entregar um produto melhor, para achar um produto melhor para o meu cliente também e manter essa régua alta, como os sócios que a gente tem no Fire Club também elevam cada vez mais a nossa frequência, né? Através desse relacionamento e deixam a gente num nível que às vezes a gente nunca nem se imaginou, né? Então isso ajuda muito, esse contato com todos vocês também, a família Martins, que para mim agrega sempre, sou grato, assim, não posso ter nem como comentar isso, a maneira que a gente troca também conteúdo, a maneira que a gente troca profissionalmente nessa sociedade. Então o Fire Club tem sido um ambiente muito rico para mim nesse aspecto. E um outro benefício para mim foi que eu, através de eventos até que o próprio Serac desenvolveu nos Estados Unidos, Missão USA, onde eu tive a oportunidade de falar da minha atuação também, ser recorrente, né, os questionamentos, as pessoas me pegarem no corredor e falar, cara, você falou disso, eu sou louco para investir aqui, mas eu não confio em ninguém, não consigo ter confiança em quem posso investir lá, é tanto golpe que a gente vê na internet. Então, assim, estar aqui, circular nesse ambiente, falar com os empresários cara a cara, traz também essa confiança, eleva o nível de relacionamento
Então, assim, eu venho para o Brasil 5, 6 vezes por ano, eu não me nego de estar presencialmente em reuniões com os meus clientes, explicar, eu sou uma pessoa que eu tenho prazer em educar o meu cliente também do que eu estou fazendo, sem o interesse direto de vender. Realmente, cara, eu quero que você saiba o que você vai fazer, né? O que vai ter de benefício, o que vai ter de risco. Muita gente às vezes acha, né? Fala, putz, você não é aquele super otimista, né? Eu sou um cara pé no chão, eu falo para o meu cliente 100% o que vai ter de elementos nesse investimento, porque eu tenho para mim que quando você trabalha com investimento, a sua reputação e a sua falha, ela é muito evidente. E eu acho que quando você compromete a reputação sua com o seu cliente, poucas vezes você tem uma segunda chance para você conseguir atender aquele cliente novamente. Então, assim, é um fluxo contínuo de lealdade, compromisso com o cliente, educação e retorno. Eu concordo total, porque contador já é assim. Imagina quando você mexe diretamente com o investimento do cara e você faz com que ele tenha uma perda. Exato. É algo muito mais impactante, muito mais doloroso e com certeza ali acaba uma relação muito fácil. Exato. Então, assim, esse clube, o Danilo vem dos Estados Unidos, ele investe tempo e recursos para vir dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para aprender, para ensinar, para estar junto, para elevar a frequência, novas referências, nova ambiência. E você também, empresário, pode ser que você possa fazer parte disso. Tem um QR Code aqui na tela, você escaneia o QR Code, vai cair no atendimento do meu time, pergunte o que é o Fire Club, que pode ser que você também possa fazer parte desse clube, ao meu lado do Danilo, da Carla, do Flávio Augusto, do J. Caio Carneiro. Bom, irmão, conta um pouquinho essa história para mim de avião. Qual foi a trajetória? Avião, casa? Me conta um pouquinho dessa trajetória aí até você chegar onde você chegou. Vamos ter que voltar 12 anos para trás e entender. Eu, minha esposa, na minha época, minha namorada, chegar nos Estados Unidos, assim, começar do zero, foi uma loucura. Eu sou formado em publicidade no Brasil. Fui para os Estados Unidos com uma mentalidade de não ficar, na verdade. Só que no primeiro mês que eu estava nos Estados Unidos, eu conheci um grande empresário, Richard Harari, fundador da maior loja de produtos de bebê hoje dos Estados Unidos, que é a Macro Baby. Uma empresa que já faturava naquela época mais de 18 milhões ano. E, cara... Dólares, né? Dólares. E, assim, eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito muito em Deus. O meu caminho foi tomado por isso. Ele me ofereceu uma oportunidade de trabalho. E a empresa estava, naquele momento, era uma holding de 3 operações, de 3 marcas. E ele me ofereceu. Você quer ficar aqui? Eu gostei de você, gostei da maneira que você trabalha. E eu quero te oferecer o visto de trabalho. E assim, minha vida foi transformada, foi uma reviravolta. E começou a minha jornada profissional, né, nos Estados Unidos, onde eu atuei como executivo de gestão patrimonial dessa empresa, toda a parte de expansão. E o meu ex-chefe era um empreendedor nato. Ele tinha uma habilidade de encontrar soluções e necessidades que muitos clientes não tinham nem antevisto, né? Então, ele antecipado. A gente acabava trabalhando em vários segmentos. Então, a gente tinha produto de bebê, a gente expandiu isso para 3 marcas próprias, com mais de 150 produtos. A gente foi para a área de suplementos, a gente foi para a área de lifestyle, a gente teve parte de têxtil, a gente teve também a parte de bicicleta, até a gente chegar na aviação executiva, que a empresa começou a comprar aeronaves, eu comecei a participar disso, porque uma das coisas que acho que fez a minha carreira, na verdade, foi, primeiro, a minha ambição e o meu interesse em entregar, em servir, e a dele de confiar no que eu fazia. Porque ele chegava com as demandas mais malucas que existiam, assim. Aeronave. Cara, eu quero comprar um avião. Você sabe como? Não sei. Vamos lá, descobrir. Se vira. A última vez que a gente estava junto lá, até você falou assim, esse aqui é o aeroporto de aviões particulares. Ó, pai, nós ainda vamos pousar lá, hein? Vamos, em Orlando, com certeza. Aeroporto de aviões particulares. Com certeza. E isso aí me conectou dentro dos Estados Unidos com muitos profissionais, assim, do mais alto escalão americano. Me deu uma referência muito grande. Estando no Brasil, eu nunca sonhei, por exemplo, que um dia, numa reunião de negócio, eu estaria sentado na mesa do presidente da Häagen-Dazs em Minnesota, discutindo compra de franquia para operar em Orlando. E, então foi esse acesso que eu tive, essa bagagem toda que eu adquiri nesses 8 anos, né, uma empresa que, quando eu saí, já estava faturando mais de 40 milhões de dólares, eu consegui trazer para o mercado e eu entrego colateralmente para os meus clientes. Por isso que eu brinco que eu sou o consultor de assuntos aleatórios das pessoas, dos meus amigos, porque eu sou curioso,
eu adoro achar as respostas, as soluções de certas coisas, eu fico incomodado quando eu não sei algo. Então, assim, se a pessoa me pergunta e eu vou falar que eu não sei, a frase seguinte é, mas eu vou descobrir como é que é. E isso marcou a minha carreira e esses 12 anos, e quando eu finalizei o meu ciclo, né, nessa corporação, eu saí para o mercado atendendo clientes inicialmente da parte de consultoria e implementação, né, que eu fui revender esse conhecimento para o mercado, e de cara eu fiz a implementação das Oakberries em Orlando. Tinha um cliente com uma operação também da parte de desenvolvimento de uma empresa de armas. Então, a gente tirou a empresa do zero, a parte de licenças, marca, fornecedor, tudo que envolvia o business, inclusive exportação desse armamento para o Brasil, que era um momento propício naquela época. E também carros de luxo, um nicho muito específico de Porsches personalizados, carros de mais de $1,5 milhão que a gente trazia para o Brasil para serem personalizados, voltava para os Estados Unidos. Eu fazia toda a parte da operação logística disso, a organização com os prestadores de serviço, a estrutura do produto para ser revendido também no país. Então, assim, a minha carreira, se tem uma palavra para definir ela, que é a pluralidade. Então, e multissetorialismo, que eu acabo atuando em vários, eu tenho referência de outras coisas. E quando hoje eu vou tratar de negócios com os meus clientes, vender empresas, às vezes o cliente acha que eu já tive aquela empresa, mas na verdade eu tive um conhecimento muito profundo daquilo, porque se eu não cheguei perto de implementar, nós tivemos de fato a operação. Mas o fato de chegar tão perto praticamente me graduou naquele conteúdo. Então isso me ajuda muito hoje nas reuniões de negócio, assessorar os meus clientes e traduzir o mercado americano para eles, né? Então, muito cliente meu chega ali, quando eu vou fazer a entrevista, eu tenho que falar, você está no momento, você está com sonho ainda, você não está com um projeto. E aí a gente tem, inclusive, essa oportunidade, trazer o produto de consultoria. Fala, eu pego na sua mão, a gente vai trabalhar junto, eu vou te ensinar o que é os Estados Unidos e você vai ter o sucesso. Porque se você querer bater cabeça, querer internacionalizar diretamente a sua operação brasileira para os Estados Unidos, é onde a maior parte dos brasileiros fracassa. A gente tem exemplos, e não são poucos, que grandes marcas fracassam. Imagine o pequeno empreendedor trazendo o dinheiro de uma vida, vendeu todo o patrimônio para viver o sonho americano. Nós falamos um caso lá, inclusive você me apresentou. Exato. Um caso lá. O cara falhar. Então, assim, é dolorido para a gente ver isso. Então, é uma orientação, é um trabalho muito consultivo de, poxa, vamos investir agora, que é 5%, 2% do que você está planejando pôr de risco nos Estados Unidos para você ter sucesso. Muita gente, às vezes, quer omitir esse investimento e aí vai all-in no negócio e dá problema, e depois quer reclamar da estrutura do sistema americano, que oferece tanta segurança jurídica, tem tanto acesso à alavancagem, o sistema financeiro simplificado. Então, é essencialmente esse o relacionamento que a gente desenvolve. Eu lendo assim a sua trajetória, uma das suas habilidades, além de várias que você tem, é a curiosidade. A curiosidade, ela realmente, e o poder de execução, né, ela traz uma outra visão. Eu também sou o cara que eu prefiro muito mais eu não sei do que eu já sei. E uma coisa também que você tem muita empatia, você é muito legal. Eu lembro quando começou o nosso relacionamento, a gente tinha uma piada com o meu pai, que o meu pai só gostava de ficar com o Danilo. E o meu pai, ele gosta muito de você, a gente gosta muito de você, ou seja, mesmo com essa piada, não tem como não gostar de você. Obrigado. Meu pai te considera um filho, você considera... Muitas vezes já me falou, pô, eu tenho seu pai como meu pai, e amigo. Então, assim, não tem você... O Danilo, gente, ele é irritantemente legal. Não dá pra não gostar dele. Obrigado. Então, assim, cara, a gente gosta muito de você, a minha família gosta muito de você, a gente gosta muito da sua família. Meu pai tem um carinho muito grande por você. E eu quero te agradecer por ter vindo nesse podcast. A nossa vida também mudou muito com a dolarização. A gente começou em 2016, um pouquinho. Hoje nós temos negócios juntos, a gente vem crescendo junto. Você falou coisas muito importantes. Às vezes você fala assim, mas a Selic está tão alta, poxa, tem a questão da inflação, da própria variação do dólar, do aumento, né, da valorização do imóvel. Carga tributária depois do Brasil. Carga tributária. Então, assim, e com esse ecossistema você fecha com chave de ouro esse podcast. Danilão, deixa um recado final para quem está assistindo, para o empresário, para o investidor. Usa o seu charme de cara, pô, isso é irritantemente legal, Danilo, não dá para não gostar de você. Mas manda bala, irmão. Cara, pessoal, basicamente contem comigo, desmistifiquem o que vocês têm.
de acesso aqui no Brasil. Entendam que não existe barreiras hoje. O mundo, a gente está vivendo um mundo globalizado. Façam bons relacionamentos, que seja comigo, que seja com outro profissional. Vai ser um prazer para mim, pessoal, poder conversar com os espectadores, sócios, outros membros de outros clubes que estejam assistindo esse podcast, que queiram saber como é que é esse processo, tá? Invistam, dolarizem o patrimônio de vocês, criem segurança financeira. A gente sabe, o Brasil é um país de um risco muito alto, econômico, político. A gente tem que estar preparado. Hoje a gente fala que é uma regra de 30% do seu patrimônio em dólar, pelo menos para você corrigir esse risco num caso, né, extremo, né, de crise, catástrofe. Então, assim, pensem com carinho nisso para que vocês atuem de uma maneira de planejamento, porque se você for trabalhar de uma maneira contenciosa, além de custar muito mais, vai ser muito mais dolorido. Então, assim, curtam o processo de dolarização. Eu quero até brincar, né, que você falou que dá pertencimento, dá tudo para os Estados Unidos. Quando você for para os Estados Unidos, você estiver ganhando dinheiro em dólar e a frase "quem converte não se diverte" não se aplicar mais para você, você vai entender o que eu tô te falando. Já era, zerou o game, irmão. Obrigado mais uma vez. Tem um carinho muito grande por você. Vamos que vamos. Vamos investir em dólar, vamos dolarizar patrimônio, vamos pra Disney junto, galera. E com essa mensagem final, eu encerro o podcast JMCast, podcast de verão, com o Danilo Aquino. Segue o Danilão lá. Não esquece de se inscrever, compartilhar, comentar. Manda esse vídeo para mais pessoas e vamos acabar com o Chama, com o nosso Fire. Não vai ser em inglês, mas vai ser em português. 3, 2, 1, Chama! Uma salva de palmas pro Danilo Aquino!